Fala Canaries, eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, e está começando mais um CanaryCast, o podcast da comunidade brasileira do Norte, os Brazilian Canaries. E se você ainda não ouviu os outros episódios, confira agora no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e demais plataformas de podcast. E estamos no episódio 15 desse podcast. Hoje vamos falar de Championship, janela de transferências e um assunto especial que é a nossa dependência em termos M. Buendia em campo. E por conta disso é que eu chamo o... Comentário da galera aqui no CanaryCast. Bom, e para começar nosso comentário da galera, tenho aqui para vocês trazendo de volta a participação do nosso @NCFCBR, que é o ADM, que é dirigido pelo ADM Uriel Pereira, nosso querido menino Uri, que voltou aqui para falar o seguinte, em relação a essa dependência do M. Buendia que o Norwich tem hoje. Devemos ter mais cuidado quanto à ausência de certos jogadores, não só pensando na Championship, mas também na Premier League. Buendia também precisa melhorar e muito, no caso desses cartões bobos. Foi assim que na temporada retrasada, passada, e está acontecendo nessa, que o Norwich perdeu alguns pontos. Pois é, né? O Norwich ele acaba dependendo muito de jogadores como o M. Buendia. E aí, quando o M. Buendia toma atitudes bobas, né, como foram esses cartões em temporadas passadas, na primeira temporada que ele teve no Norwich até relevo, mas, bom... 2 temporadas já se passaram, ele já jogou uma Premier League, ele não pode ser chamado de jogador inexperiente, isso não dá pra chamar ele. Então, assim, ele já tem uma experiência, já tem uma bagagem, não é um jogador que tá começando agora e que não pode cometer faltas bobas e tomar cartões mais bobos ainda, que isso prejudica o time. Mas também, por outro lado, o Norwich não pode ser tão dependente assim do M. Buendia. Imagine o seguinte, se não é uma suspensão, é uma lesão. O Norwich vai perder todos os jogos porque o Buendia tá machucado? Não pode. Então, os Canários têm que arranjar um jeito de driblar essa situação com o M. Buendia. É um excelente jogador, o melhor jogador do time disparado tecnicamente, então nem se fala. Mas o Norwich não pode ficar tão dependente assim do M. Buendia. É um jogador também muito versátil, né? Mas que nessa questão decisiva ele acaba se destoando muito mais do que os outros jogadores do Norwich, ainda mais na função dele lá no ataque. Bom... eu quero também dizer o seguinte, que o Norwich planeja, né, algumas contratações caso volte à Premier League. Talvez aí já pense num plano B para o M. Buendia, né? Assim eu espero. E talvez, né, o Buendia peça para sair, outros jogadores peçam para sair, a gente não sabe. Porque o Norwich não precisa vender jogadores, financeiramente o Norwich está confortável. Mas... nunca se sabe, né? O Norwich já foi para uma Premier League e não conseguiu se manter. Os jogadores podem ter esse medo, né? De chegar na Premier League, bater e voltar de novo, né? E aí a gente não sabe como é que vai ser o futuro do M. Buendia e do Cantwell, por exemplo, nessa próxima janela. Então, é outro ponto que tem que ser frisado aí dessa questão da dependência de jogadores criativos, que o Norwich tem que ter mais opções e opções boas, opções de Premier League. Uriel, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. Além do Uriel, o nosso querido Francisco Costa, que é o Francisco Costa, ele também participou do CanaryCast, do comentário da galera do CanaryCast, e ele concordou com o Uriel e aí completou dizendo o seguinte: é um compilado de coisas. Creio que a dependência do Buendia é só a ponta do iceberg. Todos os jogos temos a posse de bola e não estamos acertando as finalizações ou mesmo chutando. Está faltando o acerto no último terço do campo. No início da temporada estávamos com medo do setor defensivo e até o momento da temporada estou bem satisfeito com o setor. Eu concordo com você, a gente realmente começou temendo muito pela zaga e agora a zaga tá boa, mas é bom lembrar que a gente está jogando na Championship. A zaga que o Norwich tem hoje é boa para Championship, para a Premier League precisamos de reforços, que eu acho que todos nós concordamos com isso. É isso, é exatamente isso que o Francisco falou. A gente começou temendo muito pela defesa e agora a gente está sofrendo com o ataque. Então, o Norwich precisa chutar mais ao gol e chutar com perigo, né? Fazer gols. O Pukki está numa fase ruim. O Pukki é o artilheiro do Norwich. Ele chegou à marca de 50 gols pelo clube esse ano, nessa temporada. Então, assim, o Pukki está numa fase ruim. O Adanida, quando entra, não está sendo satisfatória a participação dele no ataque. O querido... esqueci o nome dele agora. O Rugiel, quando ele entrou... quando ele entra, tem ido bem. Fez 2 golzinhos aí nas últimas 2 participações dele. Mas acabou machucado. E agora temos de volta o Soto.
que era uma promessa de gols pro Norwich, né? Só que não era nem para essa temporada, era para a próxima por conta de visto e outras coisas, mas ele conseguiu já vir pro Norwich nesse meio de temporada, né? Então pode ser que o Soto comece a ganhar espaço no time e quem sabe aí ser até titular, né? Se o Pukki não tá bem e o Adanida não aproveita, o Soto, que tá muito bem, tava indo muito bem no time que ele tava jogando, muito bem pela seleção americana, tem tudo aí para ele cavar uma vaga no time titular do Norwich. Vamos ver se o Farke vai dar chance pro garoto. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Championship. Bom, e vamos falar agora da segunda divisão inglesa, e os canários perderam não só a invencibilidade, mas também o confronto direto pelo topo da tabela contra o Swansea. Foi 2-0 o jogo, os Swans venceram com tranquilidade e merecidamente os canários. Bom, o Norwich ainda lidera, tá? O Norwich perdeu a invencibilidade, mas não perdeu a liderança. O Norwich ainda lidera, mas tá perdendo toda aquela gordura que tinha conseguido, né? E aí agora a diferença para o segundo colocado, que é o Swansea, é de 2 pontos. Então, o Norwich está em primeiro e logo atrás o Swansea, uma diferença de 2 pontinhos só do primeiro para o segundo. E o próximo jogo do Norwich é contra o Stoke City, no próximo sábado, dia 13, ao meio-dia, no Carroll Road. Jogando em casa, aí, o Norwich tem a chance e a obrigação de ganhar para se manter na liderança, né? Se o Swansea vencer e o Norwich perder, o Norwich perde a liderança. E antes de encerrar, vou falar um pouco aqui das transferências para quem acompanha nossas redes, né? Já foi anunciada a contratação do goleiro Nyland, que veio a custo zero da Aston Villa até o fim da temporada, apenas para compor elenco, né? O goleiro veio por precaução por conta das lesões que tivemos recentemente com o Krul e com o McGovern. Além disso, o risco de contágio por Covid fez também com que o técnico Daniel Farke pedisse mais um goleiro para o elenco. E ele pediu um goleiro experiente também para não deixar tudo nas costas dos jovens Barden, que quando foi acionado foi muito bem, e o McCracken também é um jovem aí da base do Norwich, goleiro bastante promissor, mas que não chegou a ser acionado nesse período aí de lesões com os goleiros. O Nyland pode acabar tendo seu contrato estendido, caso confirme-se a aposentadoria do McGovern no fim da temporada. McGovern já tem, acho que 37 anos, se eu não me engano, então já está aí prestes a encerrar a carreira, então pode ser que o Nyland ganhe uma sobrevida no Norwich ao fim da temporada. E para a próxima janela, especula-se que os canários vão fazer contratações mais ambiciosas, pensando na Premier League, o que inclui um zagueiro, entre aspas, de nível internacional, que isso quer dizer jogador de seleção, um zagueiro de seleção. Só que eu espero que isso signifique jogador de nível Premier League também, porque, por exemplo, o Hanley é da seleção escocesa, mas ele não é nível Premier League, né? Vamos ver o que isso quer dizer, né? Se jogador internacional, zagueiro internacional. E provavelmente também teremos alguma adição no setor ofensivo, que é justamente para fechar esse gap, né? Esse buraco que a gente tem quando o Buendia não joga. Para vocês terem uma ideia, o número de vezes que o Norwich venceu sem ter o Buendia em campo foi uma vez. Só uma vez o Norwich venceu sem ter o Buendia em campo. O resto foi tudo empate e derrota. Mas enfim, antes de falar de contratações, esse tipo de coisa para a próxima temporada, a gente tem que fazer outra coisa que é mais importante ainda, que é subir primeiro, né? De preferência em primeiro também. Aqui não tem espaço, não tem nem como dar lugar para salto alto no Norwich. E bom, Yellows, o Canary Cast vai ficando por aqui. Eu peço para que, por favor, vocês sigam as redes sociais do Norwich City Football Club Brasil, os Brazilian Canaries. No Twitter temos o @NorwichCityFCBR, o @NCFCBR e o @DepreNorwich. Facebook e Instagram, @NorwichCityFCBR. Se você estiver no seu aplicativo de podcasts, não se esqueça de seguir o Canary Cast, avaliar, e se estiver no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe todas as nossas notificações de conteúdo novo no ar. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência de sempre. Eu sou o Lucas Latorre, o seu Brazilian Canary, e esse foi mais um Canary Cast. E no mais On the Ball City! Never mind the danger! Come on, Yellows! Fui!